Primeiro, os fatos do dia. A senadora Simone Tebet discutiu hoje com o presidente eleito se assumirá alguma das pastas do novo governo. Quem também se encontrou com Lula foi Marina Silva. O assunto das duas conversas teve um ponto em comum: meio ambiente. Quem traz mais detalhes do que aconteceu é a nossa repórter Caroline Rossito. Boa noite, Carol. Oi, Raquel, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, Lula começou o dia aqui em Brasília, então, no hotel onde ele fica hospedado, nesse encontro com Simone Tebet, né? À tarde foi a vez da reunião entre o presidente eleito e Marina Silva, e agora há pouco Marina Silva, inclusive, publicou uma mensagem nas redes sociais dizendo que teve uma boa conversa com Lula sobre os rumos da política socioeconômica do país e descartou qualquer convite para assumir o cargo de autoridade climática, né? Que para ela é um cargo técnico que deve ficar ligado ao Ministério do Meio Ambiente. Qual que era a ideia ali para acomodar Marina, né? Criar justamente esse cargo de autoridade climática que teria status de ministério, e nos bastidores Simone Tebet teria sinalizado que nessas condições poderia assumir então o comando do meio ambiente se Marina concordasse então em ficar com esse outro cargo que teria status ministerial. Aparentemente continua então um impasse em torno dessa pasta depois dessa mensagem de Marina Silva. E para Simone Tebet, a gente sabe também, né, Raquel, que outras pastas já chegaram a ser cogitadas, o próprio Ministério do Planejamento, que é uma pasta ali, uma área mais técnica e que ela a princípio teria descartado, também Ministério das Cidades, mas que agora estaria sendo cotado para o MDB da Câmara dos Deputados, porque Lula também vai ter que resolver esse imbróglio em relação a alguns partidos do Centrão. E a gente sabe que agora à noite entrou também o União Brasil, outro partido que ele vai tentar acomodar na esplanada dos ministérios, brigando também pela pasta das cidades. O que a gente sabe é que o presidente eleito deixou Brasília aqui no fim do dia, num voo, como você lembrou, com Simone Tebet. Tinha toda uma expectativa para que o martelo, então, fosse batido, uma conversa ali, já que eles iam ter pelo menos quase 1h30, né, o voo Brasília-São Paulo, de mais conversas. Aparentemente não se tocou nesse assunto em relação a ministérios, portanto, Lula terá, então, até a próxima terça-feira para oficializar isso. Foi o que ele disse a princípio, né, que a ideia é oficializar isso entre terça e quarta-feira em relação ao desenho, à estrutura da esplanada dos ministérios, que além de Simone Tebet, a gente sabe também que estão tendo ali desenhos em relação aos partidos do Centrão, né, como eu disse, próprio MDB, União Brasil e o PSD, que também estão nessa jogada até o momento. A gente segue acompanhando, claro, né, da tarde até agora muita coisa mudou em relação a esses anúncios, expectativas, mas até agora nada foi oficializado. Eu volto com você. Boa noite, Carol, para você aí em Brasília, e um Feliz Natal também. Vamos agora para a nossa análise. Renato, uma situação bem difícil para a senadora Simone Tebet. Quais são as consequências do que está acontecendo para a formação do governo Lula? Você acha que tudo isso se resolve e não vai ter um dano de imagem ou não? A gente nunca pode desconsiderar o fato de que o Lula é um mestre na articulação, já mostrou isso diversas vezes e, de alguma forma, a gente estava discutindo o PEC da transição até muito pouco tempo atrás e mostrou claramente essa capacidade de articulação do presidente Lula. Um ponto importante é que a PEC da transição acaba sendo extremamente relevante para esse contexto, na medida que é necessário acomodar uma série de interesses, partidos, secretarias e muitos ambientes políticos que, de alguma forma, mesmo com 37 ministérios, com essa expansão, talvez seja muito complexo colocar todos esses jogadores nesse tabuleiro, e essa é a grande dificuldade que a gente está vendo. Mas um fator extremamente relevante é que PEC da transição é um fator e a eleição deveria ser considerado outro fator também. E Simone talvez entre muito mais nesta conta de eleição do que necessariamente da PEC da transição, na medida que numa eleição extremamente complicada, com fatores muito importantes do ponto de vista sociais e, ao mesmo tempo, extremamente apertada, fez com que a Simone colocasse seu rosto na campanha do Lula, fez com que, mesmo que o MDB, como você mesmo disse, liberasse os candidatos para escolher como eles se posicionariam, seja nos governos estaduais, seja na eleição nacional, a Simone, de alguma forma, escolheu esse posicionamento e, obviamente, esperaria-se que o governo Lula apoiasse de alguma forma isso. Não é necessariamente o que a gente está vendo. De novo, há muitas composições necessárias para serem pensadas. Agora,
fica uma imagem bastante estranha, obviamente, quando a gente verifica dois fatores. O primeiro deles é uma confluência de interesses bastante grande em relação a todos os órgãos ministeriais e, obviamente, a própria Simone. Então, alguém que numa eleição apoia um candidato na frequência que ela apoiou e depois ter que lutar por algum ministério parece alguma coisa bastante estranha. E um segundo fator é também perceber que as negociações parece que estão falando um pouco mais alto nesse momento do que necessariamente esse próprio apoio que Simone entregou ao candidato Lula naquele momento. O que fica, talvez, e o grande ponto a ser discutido, na minha opinião, é exatamente como sai Simone Tebet desse processo menos o Lula, porque de alguma forma ele está lá no dia 1º de janeiro, ele tem uma agenda enorme e essa notícia ela se dissipa na personalidade do Lula, que é gigante, muito forte, tanto nas características de articulação como de governo. Mas e Simone? Pronto, a pergunta é para o Yuri. Yuri, como fica Simone Tebet? Supondo que ela não fique no governo ou que ela fique no governo, como sai a imagem dela? Eu acho que, se ela não ficar no governo, eu acho que fica numa situação muito delicada e aí talvez possa, e é legítimo, possa assumir outras alternativas para o que ela quiser fazer e, eventualmente, reconstruir a sua imagem política, porque vai ser uma reconstrução, para usar falas dela própria, mais cedo no Prime Time mencionei isso, naquele jantar do qual ela, Marina Silva, as duas figuras centrais desse processo todo que a gente está falando hoje, mais Armínio Fraga, quando franquearam apoio e foram pedir apoio a Lula no segundo turno, ela até falou em tom ali de bem-humorado, de brincadeira, que ela não conseguia literalmente nem mais ser eleita síndica de prédio, porque dos 20 vizinhos do prédio que ela mora em Campo Grande, só 3 falavam com ela. Num estado profundamente bolsonarista. Então, ela está numa situação política que sim, ela tem muito respaldo, principalmente aqui em São Paulo. Então, precisaria fazer uma migração política se não estivesse no Ministério para conseguir manter esse capital político conquistado na eleição que foi grande. Mas nesse contexto, será que tudo isso se dissipa mesmo na imagem do Lula, como disse o Renato? Ele não está sendo ingrato ou gratidão não existe na política? Aí é o outro ponto. Eu acho que a gratidão ela pode existir sim na política, assim como traições e ingratidões. E muita gente já fala que as traições são mais populares, despertam mais interesse do que as gratidões. Mas aí a gente entra no ponto de que, mais de uma vez, Lula falou em ser grato, em gratidão, da importância da gratidão no que foi essa eleição. Então, eu vejo um esforço real ou um trabalho de articulação real de Lula para que Simone esteja no Ministério. A questão é qual cadeira cabe para ela, qual é o trabalho que ela está fazendo para se encaixar numa cadeira que ela quer ou que ela goste de atuar e que também seja conveniente com o PT e com o governo. E aí eu acho que é o ponto em que a Simone Tebet falha e os seus aliados falham, porque a grande questão é possível agora construir uma forma de que ela, o MDB e o governo estejam contemplados? Eu acho que há. E o caminho já começou a ser dado, que é o Ministério das Cidades. Pode haver essa composição? Pode. O nome disso é política. As pessoas precisam sentar, conversar e tentar fazer essa construção. A semente para essa construção já foi dada. A grande questão os movimentos que Simone Tebet, seja por ela própria, seja por seus aliados, os movimentos que foram feitos para que ela buscasse desenvolvimento social, não deu certo. Agora, meio ambiente, não deu certo. Então, está começando a aparecer que, apesar da importância que ela teve na eleição, os movimentos que ela tentou fazer para conseguir um espaço que ela considere relevante, que como ela já disse para aliados, não vai ser ministra por ser ministra, quer ministra para poder trabalhar, isso não está surtindo o efeito que ela gostaria. Ainda dá. O caminho, me parece, está sendo desenhado para essa pasta de cidades. É que da maneira como você coloca, os movimentos não deram certo por causa dela? Não só por causa dela. Porque política não tem um fator só, mas eu acho... social não foi uma questão dela, foi o PT que se opôs. Então, mas a partir do momento que ela almeja uma coisa quase inatingível, seria um gesto da parte do PT abrir mão de uma pasta que é tão cara e com um objetivo que ficou muito claro de que ela queria puxar para si uma visibilidade de uma bandeira do PT, aí é um pouco pedir demais, não? Caio, o que o Yuri está colocando é o seguinte,
é muito importante nesse xadrez todo a governabilidade, não só o histórico, o que aconteceu na campanha, a importância que a Simone teve, tem um papel ali forte, essa influência toda do PT. E aí, imagino que essa governabilidade em função das votações que o governo espera ter para frente, o quão dependente o governo Lula é em termos de Congresso, quão importante é essa montagem do Ministério? Olha, é um ponto importante mesmo. Todo governo depende bastante do Congresso, né? Ou seja, todo governo, governos anteriores que disseram que não vou dar muita importância para isso, vamos ganhar ali na racionalidade e tal, acaba se arrependendo depois, porque precisa compor, precisa ter uma base forte para apoiar as suas medidas. O governo Lula, ou o próximo governo Lula, teve um certo sucesso na negociação da PEC da transição, né? O que dá a impressão de que uma base está sendo montada. Agora, a PEC da transição ela pode ser enganosa nesse sentido, porque é uma PEC na direção de mais gastos, né? E, como eu costumo dizer, para mais gasto, todo santo ajuda. Todo mundo quer gastar mais. É que nem ladeira, né? É que nem ladeira abaixo. Todo mundo quer gastar mais. Então é fácil, é só deixar um pouquinho de gasto para os outros e todos ficam felizes. O único que não gosta de gastar, na verdade, o único que se preocupa com o todo é o ministro da Fazenda, ou o secretário da Fazenda, ou o secretário do Tesouro, quem está olhando para o todo. E boa parte dessa negociação foi feita sem a Fazenda estar determinada, né? Estabelecida que isso aconteceu agora. Com exceção do finalzinho, que a Haddad entrou em campo pesadamente, né? Entrou em campo pesadamente, inclusive durante o anúncio dos secretários, ele disse que o novo secretário de Política Econômica, o Guilherme Mello, participou das negociações e argumentou a favor, né, da aprovação da PEC, mas, de novo, é uma PEC que aumenta a despesa, né? Isso é fácil. Eu acho que o grande teste, pelo menos no campo aqui da Fazenda e do equilíbrio fiscal, vai ser se o governo quiser aumentar impostos. Aí sim vai ser bem mais difícil. Aí é mais difícil ter o apoio do Congresso. Renato, estão faltando ainda algumas pastas muito importantes. Não sabemos ainda se Simone Tebet terá ou não terá espaço nesse xadrez, mas o Centrão certamente terá. Como você está imaginando que o Lula vai acabar dividindo essas pastas entre os principais, União Brasil, MDB e PSD? Acho que se a gente pegar os nomes indicados até agora, e aí a gente pode considerar principalmente os ministérios e algumas secretarias estratégicas, Lula anunciou 26 nomes, desses 26 nomes, 18 têm relação direta com o PT, então membros ou participaram de gestões anteriores, foram ex-ministros de Dilma e Lula. Então, de alguma forma, a gente percebe ainda uma presença muito forte de uma ala mais petista nessa composição dos ministérios. Ainda tem 16 ministérios para anunciar, então ainda tem um volume bastante razoável e pastas extremamente relevantes como o planejamento, que a gente está discutindo agora. E que parece que, de novo, o MDB tem bastante interesse em algumas dessas pastas. União Brasil hoje, novamente, uma discussão ali de integração nacional e cidades, aparecem ali com uma certa possibilidade, né? O próprio deputado relator da PEC é um dos cotados para assumir o Ministério da Integração Nacional. Então, de novo, nos parece que o Lula articulador clássico de conjuração com o Centrão volta à tona no jogo político, e é o que a gente vem percebendo, pelo menos em relação às negociações e, de novo, em relação à PEC da transição. Nos ministérios a gente ainda não viu isso acontecer, porque, novamente, a gente ainda vê uma presença muito maciça dos aliados mais clássicos. E, de novo, se eu pegar esses 26 nomes que eu citei e falar que 18 são membros próximos do PT, nós temos ainda o vice-presidente Geraldo Alckmin como um desses nomes, o Márcio França, que também em proximidade, com outro nome, o PCdoB com Luciana Santos também, com uma proximidade em relação ao PT. Então, ainda orbitando muito dentro do que a gente conhece ali como políticas clássicas relacionadas às gestões do PT. Agora, talvez, novamente, e colocando a Simone Tebet dentro dessa análise,
Me parece que a gente tem um tabuleiro nesse momento que tem menos casa do que necessariamente seria necessário para conseguir acomodar todas as peças. E já são 37, né? E já são 37, exato. Então, assim, o que chama bastante atenção é, de novo, passar uma PEC da transição é sim uma novidade para o Lula. Ele nunca viveu esse contexto, né? A gente já viu esses em nomes diferentes, precatórios, kamikaze, a gente já viu as discussões de furo de gastos nos últimos 5 anos 4 vezes, né? Então, esta não é uma novidade, mas para o Lula é uma novidade. E de fato o que me chama atenção, e aí de novo, acho que me parece bastante relevante dividir esses pontos, o cenário que estava sendo analisado na eleição, ele mudou muito em relação à PEC da transição e fez com que, de novo, mais jogadores entrassem nessa lógica. Então, me parece que esses próximos nomes que os ministérios devem trazer devem muito provavelmente mostrar cada vez mais uma conjuração com o Centrão, porque está faltando isso nesse momento. A frente ampla, que até agora não foi muito ampla, talvez vá ter mais uma dificuldade, mais um encaminhamento crítico, na medida que esses atores, muitos deles que apoiaram o próprio presidente Bolsonaro, de alguma forma vêm para os ministérios cobrando a conta de ter passado a PEC. E Marina Silva Yuri já se entendeu com Lula? Eu tenho a impressão de que sim. E por que eu vou apostar por esse entendimento? Porque, de novo, se a gente olhar o processo de 2022 eleitoral, sim, o apoio de Simone Tebet é importantíssimo no segundo turno, determinante, eu diria. Porque, enfim, o resultado que Lula obteve, já tinha obtido um bom resultado, por exemplo, numa cidade como a cidade de São Paulo, no primeiro turno, mas claro que a entrada de Simone Tebet, que havia obtido 500 mil de votos na cidade, ajudou ali, uma boa parcela desses votos foram para Lula, isso faz diferença. Talvez não tivessem ido, talvez tivessem ido, mas, de qualquer modo, ela capitalizou o fato de poder ter capitaneado esse processo de movimento de votos. Marina Silva tem uma história diferente com Lula, tem uma trajetória, uma história de vida juntos, né? E a reconciliação dela com o PT tem os ônus e bônus de quem tem uma relação de décadas. Então eu acho que é mais fácil a conversa, aquela coisa de a gente se entende no olhar, sabe? Entre Lula e Marina. Isso fica muito visível. E aí, de novo, de ter testemunhado o momento em que ela foi ali franquear o seu apoio ainda no primeiro turno, e como ambos falam um de si do outro. É diferente a relação. E é muito difícil para uma campanha, um candidato eleito como Lula foi, em que o assunto do meio ambiente foi tão forte, tão importante, abrir mão de uma figura como Marina Silva. Sem nenhum demérito para tudo que foi construído na campanha de Simone Tebet em termos de agenda sustentável, de economia verde, seria também uma escolha que poderia dar muito certo no Ministério do Meio Ambiente se ela conseguisse implementar a agenda que ela colocou para a sua campanha no primeiro turno, com a dificuldade de que ela construiu uma agenda como futura presidente e ministra tem que negociar com os outros ministérios. A coisa muda. Então, mas de qualquer modo, do jeito que a coisa foi andando hoje, me parece que o caminho que Marina Silva fala, olha, eu não aceito a autoridade climática. A autoridade climática é cargo técnico subordinado ao ministro do Meio Ambiente, foi quase como se ela tivesse dito, eu vou ser a ministra do Meio Ambiente, quem for ser o responsável pela autoridade climática vai estar abaixo de mim para a gente construir uma política que enfrente as mudanças climáticas e principalmente que o gesto de curto prazo, que ela é a melhor pessoa ou a pessoa que tem currículo para mostrar que é capaz de fazer isso, que é reduzir os índices de desmatamento. Caio, já vou voltar a palavra para você, mas quero jogar uma provocação para o Renato. Renato, Simone Tebet foi ingênua no trato com o PT e com Lula? Talvez não me pareça ingenuidade, mas, novamente, o tempo da política ele não é necessariamente um tempo tão óbvio quanto o que a gente está acostumado. E os fatos vão acontecendo e os fatores vão mudando. O que me parece que aconteceu é, de novo, a balança mudou e a balança eleitoral pesava muito para que Simone fosse extremamente relevante na composição ministerial. O Lula teve que enfrentar uma negociação muito difícil com o Congresso para conseguir passar a PEC, pelo menos de alguma forma, como ele imaginava que deveria passar. Posso te interromper um pouquinho só? Claro. Porque acho que tem um ponto importante nisso. Lembrando que Simone Tebet é senadora de um partido importante como o MDB. E aí,
qual foi o papel que ficou para fora? Não estou falando para dentro de bastidor. Qual é o papel que ficou para fora da importância dela para a aprovação da PEC? Sem dúvida, sem dúvida. Talvez uma baixa capacidade de articulação dela e também, de alguma forma, do próprio MDB faz com que os fatores, de novo, mudem. Ou pelo menos dar argumento para ir ficando para trás na fila. Exato, para ficar para trás na fila. E talvez, para mim, esse seja o ponto. Numa eleição em que ela desempenha um papel extremamente relevante e que muito pouco tempo depois, e não na temporalidade que a gente está acostumado, porque se a gente falar, são 2 meses, né? É uma coisa muito recente. Em 60 dias a gente muda a importância simbólica de um perfil para outro. O presidente Lula, de alguma forma, já teve que articular no Congresso sem ser presidente. Isso também já é um fator extremamente relevante. E aí ter esses apoios acabou sendo talvez uma grande moeda necessária para entrar nessa fila dos ministérios. E aí me parece que Simone ficou para trás e aí ela cobra nesse momento quase que uma atividade de campanha no momento em que a campanha já não é mais tão relevante. É que tem o ponto de vista da opinião pública, né? Do ponto de vista da opinião pública, Simone foi muito relevante. O papel dela está ainda muito presente e passa como uma enorme ingratidão de Lula diante dela, diante de todo o papel que ela representou. Entendo o ponto de vocês de que a política andou um passo, mas para as pessoas na rua, a sensação que dá é que ela está sendo deixada para trás. E uma pessoa que deu o rosto, que deu a cara, que brigou com os vizinhos do prédio. Imagina como é passar o Natal brigado com o vizinho. Só para te complementar nesse ponto, Raquel, eu monitoro sempre redes sociais, então eu uso muito essa ferramenta como trabalho e, de fato, na opinião pública a gente percebe essa característica. Como ontem, por exemplo, Simone foi extremamente comentada dentro das redes com um fator, e aí talvez o que o Yuri comentou lá no começo, né? Me lembro da frase do Brizola, assim, a política adora a traição, mas detesta o traidor. Isso, essa era a frase. Essa é a compreensão bastante clara do que hoje as pessoas estão enxergando, de que o Lula traiu a Simone e na opinião pública isso ficou bastante ruim para ele. Ela pode não ter votos para a PEC, mas ajudou a ter votos na eleição. Para que ele pudesse ser presidente. Para que ele pudesse ser eleito. Caio, por favor. Na eleição que foi a mais apertada da história. Né? E ela foi relativamente bem votada no primeiro turno, se levar em consideração a diferença de votos que Caio, que acabou, mercado financeiro tinha uma preferência pela candidatura de Simone Tebet. Né? Isso não era segredo para ninguém. Tem algum peso isso para os investidores na hora de fazer as suas apostas, essa traição do Lula ou não? Isso não entra na conta, o mercado já está olhando também para a governabilidade, aprovação de projetos, já está pragmático como o Centrão. De fato, muitos economistas considerados ali do mainstream, ali, né, ortodoxos e da linha mais importante, mais predominante do pensamento econômico, se juntaram à candidatura da Simone Tebet. Vários que passaram pelos governos do PSDB lá atrás, a Helena Landau, que foi a líder ali dessa agenda na campanha, também um histórico bastante representativo, mas eu acho que isso ficou para trás. Na verdade, agora o que o mercado temos um presidente, né, que está montando uma equipe e está sinalizando uma linha de atuação, né, uma linha de política econômica e talvez, se alguma coisa, né, essa indefinição a respeito da Simone sinalize, reforce que aquelas políticas econômicas que estavam em torno da candidatura da Simone não são as preferidas do presidente Lula. A fila anda e nem sempre gira em torno da lealdade.